O milagre de Antônia, uma vida libertada no louvor. Antônia tinha apenas 23 anos quando os médicos lhe deram a sentença: truncus arteriosus, caso raro, sem cura. Sua expectativa de vida é curta, e cada dia será uma batalha. Ela nasceu com uma malformação cardíaca grave, na qual uma única artéria saía do coração, misturando sangue oxigenado e não oxigenado. Desde criança, vivia entre consultas, remédios e o medo constante de que seu coração parasse a qualquer momento. Os médicos disseram que, mesmo com cirurgias, sua qualidade de vida seria limitada. Mas Antônia não queria apenas sobreviver, ela queria viver. Filha de uma família simples do interior de Minas Gerais, ela cresceu ouvindo a mãe rezar baixinho antes de dormir, pedindo a Deus que protegesse sua menina do coração fraco. Seu pai, um homem de poucas palavras, trabalhava duro na roça para pagar os remédios, mas o dinheiro nunca era suficiente. Aos 18 anos, depois de mais uma crise que a deixou internada por semanas, Antônia começou a questionar: por que eu, Senhor? Por que nasci assim? A dor não era só física, era uma angústia que a consumia por dentro. Foi então que sua vizinha, Dona Maria, uma irmã da congregação cristã no Brasil, veio visitá-la. Trajava um vestido simples, longo, sem enfeites, e falava com uma tranquilidade que Antônia nunca tinha visto em ninguém. Minhas orações são por você, minha filha, disse Dona Maria, colocando a mão enrugada sobre a sua. Na igreja onde congregamos, Deus faz milagres. Não é pela nossa força, mas pela fé em Jesus. Você já tentou buscar a Ele de verdade? Antônia nunca tinha entrado em uma igreja. Sua família era católica apenas de nome, frequentando a missa uma vez por ano. Mas naquela tarde, com o coração apertado e as lágrimas escorrendo, ela aceitou o convite. Leve-me com você, Dona Maria. Eu quero acreditar. No domingo seguinte, Antônia entrou pela primeira vez na congregação cristã no Brasil. O prédio era simples, sem imagens ou adornos, apenas bancos de madeira enfileirados e um púlpito à frente. Os irmãos e irmãs vestiam-se com modéstia, as mulheres com saias longas e blusas discretas, os homens de camisa social e calça comprida. Não havia instrumentos musicais, apenas vozes unidas cantando hinos que pareciam sair da alma. Louvai ao Senhor, todos os povos, exaltai, ó, todas as nações, a melodia pura, sem acompanhamento, tocou algo profundo em Antônia. O ancião, um homem de cabelos grisalhos e olhar sereno, dirigiu a reunião com palavras simples, mas cheias de autoridade espiritual. Falou sobre a fé que move montanhas, sobre o Deus que ouve o clamor dos aflitos. Quando chegou a hora dos testemunhos, irmãos se levantaram para contar como Deus os havia livrado de enfermidades, dívidas, vícios. Um deles, um homem que antes andava de muletas, caminhou até o púlpito sem ajuda e disse: Deus me curou. Não foi médico, não foi remédio, foi a fé em Jesus. Antônia sentiu o coração bater mais forte. Não de medo, mas de esperança. Quando o ancião perguntou se havia alguém precisando de oração, ela hesitou. Suas mãos tremiam. Dona Maria, sentada ao seu lado, apertou seu braço com carinho. Levanta, filha. Deus está te esperando. Com lágrimas nos olhos, Antônia se levantou. Sua voz falhou ao começar, mas as palavras saíram: eu tenho uma doença no coração desde que nasci. Os médicos dizem que não tem jeito. Mas eu quero acreditar que Deus pode me curar. Não houve gritos, não houve espetáculo, apenas irmãos que se ajoelharam ali mesmo, em silêncio reverente, e começaram a orar. Mãos se estenderam sobre ela enquanto vozes suplicavam: Senhor Jesus, tem misericórdia desta irmã. Toca seu coração, cura seu corpo, renova sua fé. As semanas passaram, e Antônia não faltou a nenhuma reunião. Aprendeu os hinos de cor, participava das orações, ouvia a palavra com sede. Um dia, após a Santa Ceia, aquele momento solene em que o pão e o vinho eram partilhados em memória de Cristo, ela sentiu algo diferente. Uma paz que não vinha dos remédios, mas de dentro. Irmã Antônia, disse o ancião certa noite, depois de ouvir seu relato, Deus não desampara os seus. Continue firme. O milagre pode estar mais perto do que você imagina. Até que veio o domingo em que tudo mudou. Era uma reunião como outra qualquer, até que, no meio do louvor, Antônia sentiu uma dor aguda no peito. Ela segurou a cadeira, assustada. Não agora, Senhor, pensou. Mas então, em vez de piorar, a dor começou a desaparecer.
Uma onda de calor percorreu seu corpo, como se mãos invisíveis estivessem reparando algo dentro dela. Os irmãos ao redor continuavam cantando, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens, e Antônia, com lágrimas escorrendo, caiu de joelhos. Quando se levantou, sabia. Estava curada. Nos dias seguintes, os exames confirmaram o impossível: seu coração, antes deformado, agora funcionava normalmente. Os médicos, atonitos, disseram que era inexplicável. Mas Antônia sabia a verdade. No culto seguinte, ela se levantou para dar seu testemunho, e desta vez sua voz não tremeu: Deus me curou. Não foi pela minha fé porque eu era fraca, mas pela sua misericórdia. Ele me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pouco tempo depois, Antônia foi batizada nas águas, mergulhando na fonte batismal da CCB como símbolo de sua nova vida. Quando emergiu, os irmãos cantavam, Aleluia, glória a Cristo, e ela sorriu, porque agora entendia, a verdadeira cura não era só do corpo, mas da alma. Anos se passaram. Antônia, hoje com 35 anos, é uma das irmãs mais dedicadas da congregação. Ajuda nas visitas aos enfermos, ensina as crianças nos cultos de doutrina e, sempre que pode, conta sua história para quem está desanimado. Deus não muda as circunstâncias só para nos dar o que queremos, diz ela. Ele muda nós para nos dar o que precisamos: fé, esperança e um coração grato. Ela aprendeu que os milagres não são apenas curas físicas, são também a força para enfrentar a dor, a paz que supera todo entendimento e a certeza de que, mesmo nos vales mais escuros, Deus está presente. E tudo isso, Antônia encontrou na congregação cristã no Brasil, não em promessas vazias ou espetáculos, mas na simplicidade de um povo que crê, ora e confia no Senhor. Se Deus fez isso por mim, diz ela aos que a ouvem, Ele pode fazer por você. Basta buscar a Ele de todo o coração. E assim, entre hinos sem instrumentos, orações fervorosas e a comunhão dos santos, o milagre de Antônia continua não só em sua saúde, mas em cada vida que sua história toca. Antônia não imaginava que sua vida se tornaria um testemunho vivo do poder de Deus. Depois de receber a cura que os médicos disseram ser impossível, ela voltou à igreja não apenas para agradecer, mas para servir. Não com palavras bonitas ou discursos elaborados, mas com a mesma simplicidade que aprendeu na congregação, com ações. Todo domingo, ela chegava cedo para ajudar a arrumar as cadeiras, limpar o salão ou preparar o café para os irmãos. Não era nada extraordinário aos olhos do mundo, mas para quem a conhecia, cada gesto seu falava mais alto que qualquer sermão. Se Deus me deu mais tempo, é para que eu use esse tempo para Ele, dizia ela, enquanto passava um pano no banco onde tantas vezes havia chorado em oração. Um dia, uma jovem chamada Mariana chegou à igreja arrasada. O diagnóstico era cruel, uma doença degenerativa que, segundo os médicos, a deixaria paralisada em poucos meses. Ela entrou no salão com o rosto marcado pela dor, mas também por uma revolta que não conseguia esconder. Por que Deus permite isso? Perguntou Antônia, depois do culto, quando as duas ficaram sozinhas perto do púlpito. Antônia não deu uma resposta pronta. Em vez disso, sentou-se ao lado de Mariana e contou sua própria história sem dramatizar, sem exagerar, apenas com a verdade nua e crua. Falou das noites em claro, do medo, da sensação de abandono, mas também da mão que a segurou quando ela achou que ia cair. Eu não entendo tudo, admitiu. Mas uma coisa eu sei, Deus não nos deixa. Mesmo quando a gente não sente, Ele está lá. Mariana começou a frequentar os cultos. Não com fé ainda, mas com uma centelha de esperança. E Antônia não a pressionou. Só orava por ela, em silêncio, e às vezes colocava a mão em seu ombro durante os hinos, como se dissesse: você não está sozinha. Semanas se passaram. Mariana ainda sentia as dores, ainda enfrentava as limitações, mas algo dentro dela estava mudando. Uma noite, durante uma reunião de oração, ela se ajoelhou no mesmo lugar onde Antônia havia chorado anos antes. Não houve gritos, não houve espetáculo, apenas lágrimas e um sussurro: Senhor, se for da tua vontade. Ninguém viu um milagre instantâneo. Mas aos poucos, Mariana começou a perceber que suas forças não se esgotavam como antes. Os exames, que deveriam piorar, começaram a mostrar uma estabilização inesperada. Os médicos ficaram surpresos. Não é comum, disseram. Mas Mariana sabia. Não era a doença que havia mudado, de repente era ela.
A paz que agora habitava seu coração era maior que qualquer diagnóstico. Hoje, as duas mulheres se sentam juntas nos cultos, uma ao lado da outra. Antônia, com seus cabelos já grisalhos, e Mariana, ainda jovem, mas com os olhos brilhando de uma fé que não existia antes. Elas não pregam, não dão testemunhos longos. Mas quando alguém novo chega à igreja com o coração partido, elas estão lá com um abraço, uma palavra certa, ou simplesmente com o silêncio que entende a dor. Porque na congregação cristã no Brasil, os milagres não são só para serem contados. São para serem vividos. Não em holofotes, mas na vida comum de quem aprendeu que Deus não muda as circunstâncias apenas para nos dar o que queremos, mas para nos transformar no que precisamos ser. E assim, a história de Antônia continua não só nela, mas em cada pessoa que, como Mariana, encontra na simplicidade da fé um refúgio para a alma. Deus não promete um caminho sem dor, ela costuma dizer, mas promete nunca nos deixar caminhar sozinhos. E isso, para quem já esteve no vale da sombra da morte, é milagre suficiente. Naquela mesma semana, enquanto Antônia ajudava a organizar os cânticos para o culto de domingo, uma jovem chamada Lúcia entrou pela porta dos fundos da igreja, com os olhos inchados de tanto chorar. Ela carregava no colo um bebê de poucos meses, envolto em um cobertor surrado, e seu rosto estava marcado pela exaustão de quem não dormia à noites. As irmãs mais velhas, como sempre, perceberam logo. Dona Maria, que já tinha criado 5 filhos e enterrado 2, aproximou-se sem pressa, como quem sabe que a pressa espanta os corações feridos. Filha, senta aqui um pouco, disse, puxando um banco de madeira perto da janela onde entrava uma brisa suave. Lúcia obedeceu em silêncio, e o bebê, como se sentisse o alívio da mãe, adormeceu em seus braços. Não foi preciso perguntar muito. Entre soluços, Lúcia contou que o marido a havia abandonado quando soube que a criança nasceria com uma doença rara no coração. Os médicos disseram que ele não vai viver muito, ela confessou, a voz quebrada. E eu não tenho nem como pagar as consultas. As palavras saíram como um desabafo, como se ela tivesse guardado tudo aquilo por meses, esperando um lugar seguro para desmoronar. Antônia, que passava por perto com uma bandeja de café, parou. Lembrou-se de quando, anos antes, também havia chegado ali arrasada, com a alma em frangalhos. Lembrou-se das mãos que a sustentaram, das orações que não entenderam na hora, mas que, com o tempo, se revelaram como sementes plantadas no escuro. Ela colocou a bandeja sobre a mesa, ajoelhou-se ao lado de Lúcia e segurou sua mão. Deus não tira o fardo só porque a gente quer, falou baixo, como quem sabe do que está falando. Mas ele carrega junto. E aqui, ninguém fica sozinha. Naquele momento, o irmão José, um dos ancianos, passou pelo corredor e ouviu os soluços. Sem dizer nada, voltou alguns minutos depois com um envelope. Dentro, havia dinheiro suficiente para as primeiras consultas do bebê e um bilhete com os nomes de 3 famílias da igreja que já haviam passado por coisas semelhantes e se ofereciam para ajudar. Isso não é caridade, não, ele explicou, como se lesse o pensamento de Lúcia. É família. A gente não deixa os nossos no chão. Nos dias que seguiram, Lúcia voltou. Primeiro, por necessidade. Depois, por algo que nem ela mesma conseguia explicar. As irmãs se revezavam para ficar com o bebê enquanto ela descansava um pouco. Os irmãos oravam por ela nos cultos, sem alarde, como quem fala com um pai que já conhece cada lágrima antes que ela caia. E o pequeno Davi, porque esse era o nome que Lúcia escolheu para ele, o amado de Deus, começou a ganhar peso, a responder aos tratamentos de um jeito que até os médicos chamavam de inesperado. Um domingo, quase um ano depois, Lúcia estava ali de novo, mas desta vez não chorava. Segurava Davi no colo, agora uma criança ativa, de bochechas rosadas, enquanto o menino balbuciava sílabas que faziam a igreja inteira sorrir. Ela não subiu ao púlpito para dar testemunho na congregação, as coisas mais profundas muitas vezes são ditas sem microfones. Mas quando a irmã Antônia passou por ela após o culto, Lúcia segurou seu braço e sussurrou, eles disseram que ele não ia viver. Mas aqui, ele não só vive como é amado. Como eu. Antônia sorriu, porque reconheceu naqueles olhos o mesmo brilho que um dia tinha visto no próprio reflexo, o de quem descobriu que milagre não é só o que muda o impossível, mas o que transforma o possível em algo belo. E enquanto Davi estendia os bracinhos para ela, como quem pede colo, Antônia entendeu que a história de Lúcia, assim como a sua, não era sobre um final feliz, mas sobre um Deus que faz da jornada um lugar de graça.
Porque na congregação, os milagres não são só as curas que viram notícia. São as vidas que, aos poucos, aprendem a respirar de novo. São as mãos que se estendem sem esperar nada em troca. É o pão partido na mesa do irmão pobre e a oração murmurada no ouvido do que está prestes a desistir. É a certeza de que, mesmo quando a noite é longa, a luz da fé é aquela que não ofusca, mas aquece e nunca se apaga. E assim, a história continua. Não em manchetes, mas em abraços. Não em palcos, mas em bancos de madeira gastos pelo tempo. Porque Deus não escolhe os grandes para fazer suas obras, Ele escolhe os que estão dispostos a se curvar, a servir, a amar. E isso, para quem já foi levantado do pó, é a maior prova de que o céu não está tão longe quanto parece. Era uma tarde de sábado na congregação cristã no Brasil, quando a irmã Maria, uma senhora de mãos calejadas pela vida, entrou pela porta dos fundos com um embrulho de pano no colo. Dentro dele, um recém-nascido choramingava baixo, como se soubesse que o mundo lá fora não lhe reservara nada de bom. A criança tinha sido deixada na porta de sua casa com um bilhete: não tenho como criar. Deus cuide dele. Maria não teve dúvida. Abraçou o menino contra o peito e, com lágrimas nos olhos, entrou na sala de oração. Ali, entre os irmãos que cantavam hinos de fé, ela se ajoelhou e pediu: Senhor, este pequeno não tem ninguém, mas o Senhor tem. Toma conta dele. E assim, sem alarde, sem burocracia, a igreja se tornou família para aquele bebê. Os anos passaram. O menino, agora chamado Samuel, cresceu entre os bancos da congregação. Aprendeu a ler nas páginas da Bíblia, a contar nas cestas de doações, e a amar no silêncio das orações noturnas. Não tinha pai nem mãe de sangue, mas tinha dezenas de mãos que o abençoavam, dezenas de vozes que o chamavam de filho. Até que um dia, aos 16 anos, Samuel adoeceu. Uma febre alta que não cedia, exames que não davam diagnóstico. Os médicos balançavam a cabeça, e os irmãos se reuniram em jejum. Naquela noite, enquanto o rapaz delirava entre lençóis molhados de suor, a irmã Clara, uma das que o criará, colocou as mãos sobre sua testa e orou com uma fé que não tremia: Senhor, tu o tiraste do lixo para ser teu. Não o deixe agora. E então, algo aconteceu. Samuel abriu os olhos e viu uma luz dourada encher o quarto. Não era o sol, não era a lâmpada, era uma presença. Uma paz tão profunda que ele soube, sem palavras, que não estava sozinho. Quando a febre quebrou na madrugada, os médicos se espantaram. Os exames, antes confusos, voltaram normais. E Samuel, agora com os pés firmes no chão, olhou para as mãos da irmã Clara e disse: Eu vi Deus. Ele me segurou. Ninguém duvidou. Porque na congregação, milagres assim não são contados como lendas, mas como testemunhos. São as histórias que se repetem nos cantos das cozinhas comunitárias, nos sorrisos dos que chegaram quebrados e saíram restaurados. Hoje, Samuel é um dos jovens que ajuda a carregar as caixas de donativos. Suas mãos, antes pequenas e trêmulas, agora são fortes para servir. E quando alguém pergunta como ele superou a doença, ele responde com a simplicidade de quem viveu: não fui eu. Foi a oração da minha mãe, aquela que não me gerou, mas me escolheu. Porque a congregação não é feita de paredes, mas de corações que se tornam lar. Não é feita de discursos, mas de vidas que se entrelaçam nas certezas de que, quando um cai, 10 se levantam para sustentar. E assim, entre o pão partido e o hino cantado, o céu desce um pouco mais perto. Não em relâmpagos, mas em gestos. Não em espetáculo, mas em amor que não se cansa. E a história segue, escrita não em livros, mas nas rugas de quem sorri depois da tempestade. Na mesma congregação, a poucos bancos de onde Samuel agora ajuda nos donativos, sentava-se Dona Maria José, uma senhora de mãos calejadas e olhares cansados. Há 5 anos, ela chegará ali arrastando não só o corpo frágil, mas uma dor que parecia não ter nome. O médico dissera que era fibromialgia crônica, palavras difíceis para um sofrimento que ela descrevia assim: é como se meu corpo todo fosse um só machucado, e até o vento doer. As noites eram as piores. Deitada na cama, ela orava baixinho, com lágrimas escorrendo pelo travesseiro: Senhor, se o Senhor não me curar, me dá forças para aguentar mais um dia. Até que uma irmã da igreja, a irmã Clotilde, uma mulher de fé simples mas firme, lhe disse algo que mudou tudo: Maria José, você já tentou não pedir só pela cura, mas pela presença de Deus na dor?
Às vezes ele não tira o espinho, mas nos ensina a dançar com ele. No culto seguinte, quando o pastor fez o apelo para os que precisavam de oração, Dona Maria José se levantou com dificuldade, apoiada no braço da irmã Clotilde. Não gritou, não chorou alto. Só sussurrou: Jesus, eu aceito o que o Senhor permitir, mas hoje eu quero sentir o Senhor perto. E então, algo inesperado aconteceu. Enquanto as mãos do pastor se posicionavam sobre sua cabeça em oração, ela sentiu um calor estranho percorrer suas costas, como se alguém estivesse passando um pano morno em cada músculo endurecido. Não foi uma cura instantânea como nos relatos que ouvia. Não pulou, não correu, não jogou a bengala fora. Mas quando acabou o culto, percebeu que conseguia se mover sem a dor aguda que a acompanhava há anos. E naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, dormiu sem gemer. Os dias seguintes foram de descoberta. A dor não tinha sumido completamente, mas era como se tivesse sido filtrada, amaciada. Ela conseguia lavar a louça sem parar no meio. Conseguia abraçar os netos sem sentir pontadas. E o mais surpreendente, conseguia sorrir sem forçar. Não era a ausência do problema, mas a presença de algo maior que ele. Um ano depois, Dona Maria José estava na cozinha da igreja, ajudando a preparar o café para os irmãos. Uma visita nova, uma moça que chegará com dores nas costas, perguntou como ela tinha superado aquilo. Dona Maria José secou as mãos no avental, olhou nos olhos da moça e disse: Minha filha, eu não fui curada do jeito que eu pensava. Fui curada do jeito que Deus sabia que eu precisava. Ele não tirou a dor, mas encheu ela de sentido. Agora, quando dói, eu lembro, é aqui que ele me encontrou. E assim, entre o cheiro de café e o barulho das panelas, mais um coração entendia que os milagres da congregação não são só aqueles que fazemos barulho, mas os que acontecem quietos, como semente que germina debaixo da terra. Não são só as curas que vemos, mas as forças que não sabíamos que tínhamos até que alguém, com uma oração, uma palavra ou um abraço, nos mostra que estávamos carregando Deus dentro de nós o tempo todo. Porque na CCB, o milagre não é só o que muda a história. É o que nos faz parte dela. A moça baixou os olhos, sentindo as palavras de tia José como um bálsamo sobre feridas que nem sabia que tinha. As lágrimas, que antes eram de desespero, agora escorriam mansas, como chuva depois de uma seca longa. Ela olhou para as próprias mãos, as mesmas que tremiam ao segurar o diagnóstico, as mesmas que se fecharam em punhos contra o céu. E, pela primeira vez, viu nelas não fraqueza, mas terra preparada. Naquela tarde, enquanto o sol se deitava sobre os telhados da congregação, a moça entendeu: o milagre não era a ausência da dor, mas a presença de Deus nela. Não era o tumor desaparecer como por magia, mas a coragem de enfrentar cada sessão de quimioterapia com um salmo nos lábios e a certeza de que, mesmo no vale, não estava sozinha. Não era a cura instantânea, mas a mão de tia José apertando a sua, o coro dos irmãos cantando até aqui nos ajudou o Senhor enquanto ela chorava, o pão partido na Santa Ceia lembrando você também é corpo de Cristo, e o que parece quebrado pode ser bênção. Anos depois, quando uma jovem assustada chegou até ela com os mesmos medos que já foram seus, a moça, agora uma irmã mais velha na fé, repetiu as palavras de tia José, mas com uma certeza que só quem carrega-se crises entende: Deus não prometeu um caminho sem pedras, mas prometeu ser a pedra onde pisamos para não afundar. Porque na CCB, o milagre é isso: aprender que a fé não é a certeza de que nada ruim vai acontecer, mas a convicção de que, no meio do fogo, há alguém que caminha conosco. E às vezes, a maior cura não é a que tira a doença, mas a que nos faz ver que, mesmo doentes, somos vasos rachados, sim, mas por onde a luz de Deus vaza e ilumina o caminho de outros. Lição que ficou: os milagres não são só os que mudam as circunstâncias, mas os que transformam nosso coração nelas. E muitas vezes, a graça não é ser livrado da tempestade, mas dançar na chuva sabendo que ela rega a semente que Deus plantou em você.